Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto, estamos na 20ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje está no livro de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu os outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Nós temos essa parábola muito conhecida dos empregados da última hora, dessa história, vamos dizer assim, que Jesus quer nos levar a refletir. E é uma história muito interessante porque o questionamento, talvez, dos empregados da primeira hora não soam tão estranhos para nós. Na nossa lógica humana, de fato, parece que é haver uma injustiça. Sejamos honestos, parece que há uma injustiça porque como pagar a mesma coisa para quem trabalhou o dia inteiro e aqueles que só trabalharam 1 hora do expediente ter o mesmo pago, a mesma diária, o mesmo valor? Parece uma realidade clara de injustiça por parte do patrão. Contudo, é interessante, o primeiro movimento que a palavra hoje quer nos fazer, quer nos dar graça, é que Deus foge à nossa lógica. Deus foge à nossa lógica linear de causa e efeito, de meritocracia que nós temos, do mérito daquilo que é devido. Deus não foi, aqui o patrão não foi injusto. Ele cumpriu com aquilo que ele prometeu. E de fato, muitas das vezes, de fato, Deus é fiel. O patrão, ele foi honesto. Contudo, a realidade dele querer fazer a mais. Só Deus, ele vai para além das realidades, vamos dizer assim, principalmente quando se trata daquele que precisa, quando se trata de transbordar a sua graça e a sua bênção. Nós só vamos entender esse texto de hoje nessa ótica, que a lógica de Deus é distinta da nossa, mas é uma lógica que se distingue
pela realidade que transborda. Deus, ele faz muito mais do que, vamos dizer assim, nós temos na nossa concepção. Deus, ele vai para além daquilo que talvez esperamos. São Paulo, num dos trechos de uma das suas cartas, ele diz que Deus nos dá mais do que pedimos e do que pensamos. De fato, essa palavra hoje, ela quer sinalizar isso. O Evangelho de São Mateus ele é escrito para os judeus. E quando, na verdade, essa passagem vem de encontro, essa máxima que termina, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, aqui Jesus está falando principalmente esses primeiros, os empregados começaram a trabalhar cedo, são aqueles que da antiga aliança. Mas Deus dará a mesma graça àqueles que chegam agora. Seria a igreja, seria o povo redimido da nova aliança. E na nossa vida pessoal, na nossa caminhada, a vida espiritual, aqui nós temos a grandeza da graça. Que, de fato, talvez na nossa ótica, aqueles que chegaram primeiros na caminhada, aqueles que já têm mais experiência, muitas das vezes conhecem mais. Isso não é errado pensar, mas a graça de Deus, ela ultrapassa tudo isso. E Deus, ele pode dar a mesma graça e até mais daqueles que talvez hoje estão começando a sua caminhada, daqueles que hoje estão mesmo manifestando o seu amor a Deus, sendo alcançados pelo Senhor. Por isso, querido irmão, amada irmã, nesse santo dia, peçamos essa graça ao Senhor, de sairmos da nossa lógica, entendermos a lógica de Deus e nos alegrarmos. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele sempre vai estar derramando a sua graça, transbordando, indo para além de nós mesmos. Que Deus nos abençoe nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.